Oi, gente, boa noite. Vamos nos ajeitando aqui, como sempre, né? Olhando para a câmera, baixando as barreiras, sentindo o meu ser infinito que está se aproximando aí, a turminha que já está chegando. Cris, gratidão. Virgínia, nossa amiga parceira do bate-papo de hoje, já está online e eu já vou te chamar. Vivi, minha irmã da vida, gratidão por vocês estarem aqui. Não tem áudio, segundo a Cris. Como que tá agora, Cris? Melhorou o áudio? Tu tá me ouvindo? O teu celular tá com volume alto, que às vezes não é o meu aqui, às vezes é o teu. Minha irmã acabou de entrar. Marilei, tu me ouve? Porque a Cris tá dizendo que não me ouve. E eu tô me ajeitando aqui ainda. Como que tá o áudio aí, gente? Oi, Vivi. Vocês já estão entre si aí conversando. Como pode melhorar? Aí, Cris, gratidão. Ótimo. Como vocês sabem, aliás, antes da gente começar já, né? Vamos continuar aí na nossa, na nossa panela. E eu vou chamar a minha convidada especialíssima de hoje para a gente conversar um pouquinho, para a gente trazer consciências novas, para a gente falar do ser. Claudinha, minha parceiríssima, gratidão. Claudinha, irmã da Cris. Vivi, irmã do Calvã. Marilei, irmã do Calvã. Vivi, irmã da Marilei. Enfim, nós estamos tudo entre família aí. Como pode melhorar, e eu fico muito feliz que vocês estejam por aqui. Fico muito feliz que vocês me acompanham aí sempre que é possível. A presença de vocês, os comentários, os convites. Usa a setinha ali, gente. E convidem mais pessoas para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo. E aí a gente vai conectando mais pessoas, expandindo mais gente, trazendo novas consciências para todo o universo, para o maior número de pessoas possíveis. Que é isso que a gente deseja fazer por aqui. Eu já vou convidar a Virgínia para acessar aqui o nosso bate-papo. A gente já vai conversando todo mundo junto, numa grande família. E a Virgínia tem um projeto muito bacana que eu andei olhando aí nas redes, nas páginas, nas conexões dela. E esse foi o motivo principal de eu convidá-la para estar aqui. Quando eu conectei a Virgínia, quando eu comecei a sentir o que nós podíamos fazer... Oi, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Tua primeira vez por aqui, espero que seja a primeira de muitas. O nosso objetivo aqui, Ricardo, Amanda, Sandy, todo mundo que está chegando, nosso objetivo aqui é um bate-papo leve, divertido, para que a gente possa expandir consciências, libertar crenças limitantes, alcançar novos patamares de liberdade. A Sandy, sobrinha da Vivi, então nós vamos continuar todo mundo em família mesmo por aqui. Gratidão por vocês que estão aqui agora. Então, quando eu pensei em chamar a Virgínia para esse nosso bate-papo, esse encontro descontraído aqui, me veio uma questão de pontos de vista. Access Consciousness é uma das ferramentas energéticas vibracionais que eu trabalho e tenho muito amor. E Access usa uma expressão de interessante ponto de vista para tudo aquilo que a gente ouve, para tudo aquilo que as pessoas querem incutir, inserir na nossa vida e até na nossa vibração. Então, diante de questões que não são leves para mim, ou diante das colocações dos outros, sobre aquilo que eles pensam, sobre as crenças, a raiz das crenças delas, a Access nos sugere que a gente utilize... Pamela, seja bem-vinda, gratidão. A Access sugere que a gente utilize
esse lugar vibracional de neutralidade, que é o que o interessante ponto de vista nos traz. Quando eu entro para esse processo frequencial, vibracional, de viver num interessante ponto de vista, todas as coisas dos outros, todos os pontos de vista fixos, as referências, as limitações, as crenças, tudo que o outro pensa, passa a não mais se conectar no meu ser. É como se eu não precisasse mais me fazer um coro com aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu não reajo, não resisto mais e eu não preciso concordar também. Tudo passa a ser esse lugar frequencial de um interessante ponto de vista. Porém, a consciência que eu recebi sobre interessantes pontos de vista, quando eu comecei a escrever a chamada para a live aqui, foi de que não basta somente eu permanecer num interessante ponto de vista. Eu preciso expandir também os meus interessantes pontos de vista. Meninas do Espaço Terapêutico Lotus Violeta, Márcia e Lu, gratidão por vocês estarem por aqui. Então, os interessantes pontos de vista, eles às vezes podem também me levar para um lugar de ponto de referência fixo. E isso também não é expandir. Então, quando eu entro para a magia, para a liberdade de um interessante ponto de vista, seja sobre qualquer assunto. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem uma rivalidade grande no futebol. Então, se eu sou gremista, eu não posso ser colorado ou vice-versa. O que é isso? O lugar que um gremista me puxa para ser torcedor do Grêmio de qualquer forma, ou o lugar que um colorado me puxa para ser torcedor do Inter de qualquer forma. Mas existem outros clubes, existem outras possibilidades, existem outros times que eu posso torcer, ou eu posso inclusive escolher não torcer para time nenhum. E tá tudo bem, porque essa é a minha escolha. Mas quando eu tô naquela disputa de Grenal, o que acontece? Eu sou obrigado a ter um interessante ponto de vista. Então, ou eu sou gremista ou eu sou colorado. Se eu vibracionalmente não quero me coligar com nenhum desses lugares vibracionais, se eu não quero entrar no choque, na rixa, na crença, ou nem supervalorizar um clube, eu entro nesse lugar do meu interessante ponto de vista. E quando eu falo sobre o interessante ponto de vista, é um lugar vibracional de leveza. Eu posso sim ser gremista ou ser colorado. Eu posso sim não ser nenhuma coisa. E eu posso sim também, com a mesma leveza, ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente entra para esse espaço que só tem uma coisa ou outra, eu limito todas as minhas infinitas possibilidades. Então está disponível para nós andarmos em todos esses lugares, curtirmos, sermos colorados e sermos colorados ardentes, podemos curtir sermos gremistas fanáticos, ou podemos não ser nada. Desde que a liberdade vibracional seja fluídica nesses dois lugares, ou em todos os lugares, ou em todos os campos que eu escolher. Então que a gente consiga olhar para isso com leveza. A chamada do anúncio que eu fiz lá no Instagram e nas outras redes, onde eu falava sobre os interessantes pontos de vista, ou sobre os IPOVs, que a gente usa como uma abreviatura para facilitar, né, no contexto. Então, o teu IPOV, ou o teu interessante ponto de vista, qual é nesse momento? Qual é o teu interessante ponto de vista neste momento? E aí tu buscas uma frequência e uma vibração de leveza diante de tudo que está acontecendo.
Não é porque existe uma guerra de grenais que eu preciso ser uma coisa ou outra. Eu posso usar o meu interessante ponto de vista e trazer leveza para aquilo que eu estou escolhendo neste momento. E isso vale para tudo na vida. A gente está aí com muitas questões, né? Por exemplo, na política, tem os de esquerda e os de direita, tem os da esquerda roxos e os da direita roxos também. E muitas pessoas brigando, inclusive, desfazendo amizades de longo tempo, porque elas acham que elas precisam entrar num lugar de choque, ruptura e defesa do seu interessante ponto de vista acima da escolha que os outros estão fazendo. Então que a gente lembre disso. Todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu percebo que é bom para mim, é o meu interessante ponto de vista sobre todas as coisas e diante daquilo que eu já posso perceber, expandir, compreender e viver com mais leveza e plenitude. Dani, seja bem-vinda, um beijo. Laura também entrou agora, gratidão. Vou chamar então a Virgínia. Só queria trazer um pouquinho do que seria um interessante ponto de vista e convidar todo mundo que está por aqui, quem vai assistir, quem está assistindo aqui no ao vivo, quem vai assistir depois, quem vai assistir em outras plataformas que eu também vou compartilhar o vídeo. Então a ideia é viver sempre num interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista é um lugar de tanta neutralidade que tu não precisa disputar, concorrer ou competir com nada, nem com ninguém, sobre nenhuma questão. Então que a gente lembre disso. Nós, como seres em desenvolvimento, mas seres dotados de tudo o que o nosso planeta nos dá, que a gente lembre disso. Tudo é um interessante ponto de vista. Quando eu entro para a vibracionalidade de viver desta forma, vem também a leveza, vem a facilidade da percepção disso. Vem esse novo lugar onde eu percebo que eu não preciso disputar, competir ou concorrer com ninguém. É o meu interessante ponto de vista sobre todas as coisas que se apresentam para mim. Vou convidar a Virgínia agora, para a Virgínia entrar aqui comigo nesse bate-papo. E também vocês que tiverem questões, que quiserem trazer qualquer contribuição, a gente está à disposição aqui para receber. Digita ali na caixinha, a gente vai trocando mais informações. Virgínia, me dá um oizinho, por favor, que daí eu te chamo ali com mais facilidade. E aí nós vamos conversando aí sobre os nossos projetos, as nossas possibilidades. Esta live, ela é um convite para que nós possamos nos conectar mais. Então, onde eu estou, onde os meus parceiros estão, quais são as possibilidades que a gente pode expandir, quais os lugares novos que a gente pode criar juntos. Tô chamando a Virgínia aqui. Entrando, eu vou trazer para vocês um pouquinho das criações que eu tenho para essa semana, para a semana que vem e para o tempo. Hello, boa noite! Olá, boa noite. Me ouve, Cauã? Ouço perfeitamente. Então tá Paula, minha bom. prima, gratidão pela tua presença de novo por aqui. Virgínia, como que vocês estão aí? Tu e a grande família. Então, tá aqui, né? O bebê tá aqui do lado. O Bruno foi com ele agora pro quarto, porque hoje acho que ele também tava sentindo, sabe? Essa vibração da live, tava bem agitado, querendo ficar na volta, grudado hoje. Hoje a energia tava fluindo bastante aqui em casa. Maravilha! Ele queria estar conosco, né? Como pode melhorar tudo isso, né? Ah, com certeza. E, Virgínia, hum, há pouquíssimos dias eu entrei na tua página e hum, eu percebi uma coisa tão grandiosa lá hum, e aquilo me trouxe uma energia de verdade. E eu queria que tu trouxesse aqui para a turma que já está conosco um pouquinho do que é aquilo, da tua hum. ideia, do teu projeto.
como todos nós que estamos aqui podemos contribuir com isso e mais, como que todos nós que estamos aqui podemos receber muita contribuição disso que tu tá criando. Fala disso aí para nós, que eu tô ansioso para ouvir. Então, tá travando? Ah, tá. Achei que tava travando geral. Não? É Só da Cláudia? Isso. Tá bom. Então tá. Então, boa noite, gente. Muito obrigada, Cauã, então, por esse convite. Fiquei muito feliz, uma honra, né, participar aqui contigo, porque desde o momento que eu fiz, né, a primeira classe de barras contigo, inclusive, foi contigo e com a Adri, eu escolhi, né, eu quero a terceira, tá? Já me avisa, tá? Porque agora já tá tudo resolvido, ó, já expandi. É nóis. Ainda esse mês de abril, finalzinho do mês de abril, com toda certeza a gente vai criar um movimento de classe de barra de Access aqui em Esteio. Olha aí, maravilhoso, tô pronta. Então, olha, Calvã, eu vou te dizer que, sabe como que apareceu esse meu projeto? Era eu tentando fazer o pessoal ganhar dinheiro na pandemia, sabe? E eu queria muito que as pessoas saíssem desse interessante ponto de vista, né? De que nós estamos em uma pandemia, onde tudo é difícil, onde está todo mundo sem dinheiro, né? Onde está muito pesado, onde não adianta tentar porque não vai funcionar, onde nós temos que fechar e parar tudo. E eu falei, nossa, vamos expandir, né? Vamos sair desse ponto de vista aí, né? Bem interessante esse ponto de vista. Mas eu comecei a fazer, fiz a primeira live e fiquei muito feliz, né, que tiveram muitas pessoas, né, nossa, falando que realmente não viam, né, essa questão do dinheiro ser uma energia, né, do quanto nós podemos movimentar e mudar tudo isso. E aí eu falei, nossa, vamos continuar então no dinheiro. Só que não, né, tinha uma vozinha falando, não, fala sobre relacionamentos. Fala, né? Vamos conversar sobre relacionamentos, né? Vamos falar sobre mulheres, vamos, né? E eu, não, eu falei, o pessoal até escolheu isso em segundo lugar, mas dinheiro, né? Agora a questão é dinheiro. E aí o interessante foi que eu fui fazer uma live, né? Que eu fui fazer uma live ainda do dinheiro, sendo que aquela vozinha vinha me falando, né? Eu sentia aquela energia, sabe? Que era importante, né? Aquele assunto, e eu pensava, não, coisa da minha cabeça, isso não vai fluir. Fui fazer a live, o que aconteceu? Nossa, foi tanta energia que eu fui fazer um puxão de energia, o celular caiu, não fluía, não fiquei dando voltas e não saía do mesmo assunto. Eu falei, tá bom, a energia aqui não tá fluindo, sabe? Pelo menos não para a direção que eu gostaria, né? Então, eu falei, vamos falar de relacionamentos. E, de verdade, Calva, foi uma escolha que expandiu muito para mim, porque eu sempre tive um masculino exacerbado, sabe? Eu não tinha aquele equilíbrio. Então, até eu me descobrir, sabe? Começar a trabalhar mais no feminino, ter o meu filho, sabe? Tantas coisas mudaram nesse caminho e eu me vi com esse chamado e essa conexão com as mulheres, com essa conexão com as pessoas no se relacionar. Porque não é isso, é exatamente isso como tu falou, né? O IPOV. Não é não, eu sou mulher e não quero conexão com o homem, né? Eu sou superior aqui, eu quero. Não, é um empoderar no sentido de aprender a se relacionar primeiro consigo, entende? Consigo mesmo. E a partir daí poder expandir para outros horizontes, para outros relacionamentos. Porque não é só relacionamento amoroso, né, Calvã? O nosso relacionar é com o outro, né? É com todos à nossa volta, é com a natureza, é com os elementais, é com tudo, né? Então me chamou muito, assim, esse projeto de fazer esse florescer. Tanto que eu fiz um grupo que se chama o Renascendo das Cinzas, né?
para despertar a fênix que há em você. Então, eu não sei qual parte exatamente, né, que te expandiu, assim, né, que te deu essa, te chamou a atenção, mas para mim foi muito grandioso, sabe? Quando eu comecei a me conectar com as pessoas e ver o quanto as pessoas elas sentem mesmo essa falta de se relacionar melhor, sabe, com os outros, porque junto com um interessante ponto de vista nós temos o medo de ser julgado, né? Sim. Então, E o medo o de abrir para receber. e o medo de ser julgado, como eu percebo, lógico, né? Aqui sempre é tudo um interessante ponto de vista. Mas a forma como eu Sim, percebo esse medo do julgamento, ele vai lá para o nosso desempoderamento, né? Ele nos leva lá exatamente. para aquele lugar onde eu de verdade não quero mostrar quem eu sou, não quero botar minha cara no sol, vamos dizer assim, né? Como a gente faz viagem, bota a Exatamente. cara no sol. Eu não quero Exatamente. botar minha cara no sol porque eu tenho medo, antes de qualquer coisa, de ser julgado pela forma como eu vou me expor, pela roupa que eu vou vestir, pelo meu gênero, pela cor da minha pele, pela minha tipologia de cabelo. Então tem uma leva gigante de julgamentos, pré-julgamentos, subjulgamentos, que fazem com que a gente não queira se expor. Quando a gente não É. quer se expor, a gente se fecha tanto, e isso tudo é um movimento inconsciente, que seja claro, né? Não tem ninguém Uhum. se julgando porque escolhe se julgar. Não, são processos inconscientes. Então, quando esses processos inconscientes começam a acontecer, a gente vai se fechando tanto, 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 tanto nas nossas copas, nos nossos pequenos lugares, que a gente começa a destruir todas as possibilidades de relacionamentos, todas elas Exatamente. possíveis. E aí também vem de encontro com a destruição do nosso autorrelacionamento, que vem desde muito, muito, muito longe. Então, se eu não tenho um bom relacionamento comigo, eu não consigo de verdade me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não consigo baixar as barreiras, como tu estava dizendo, e receber do outro com Uhum. clareza o que quer que seja. Porque Exatamente. a gente recebe o que é Com- possível, a gente recebe o que pode, o que está acessível, o que está disponível dentro daquele meu ponto de julgamento. Eu Uhum. recebo, por exemplo, o olhar de alguém. Mas eu, lá no meu íntimo, eu já começo a me perguntar: mas essa pessoa é racista? Mas essa pessoa está olhando porque tem problema com o meu cabelo? Mas esse cara Uhum. está olhando porque ele está com medo de ser assaltado? Ou ele vai me assaltar? Ou... Cara, a gente É. vai para os lugares mais loucos da vida por conta dessa desconexão com a gente, que gera uma Uhum. série de julgamentos e que não nos leva com clareza para o relacionamento. E o que me chamou a atenção lá no teu projeto e no que eu vi e li, eu li uma parte muito forte sobre a solidão das mulheres negras. Uhum. É lógico, Sim. aqui a gente está falando de consciência, expansão, possibilidades, assuntos dos mais diversos, né? Sim. Mas a gente não levanta pautas, nem bandeiras, nem nada disso. Mas como a gente fala de consciência, a gente tem a possibilidade de abrir tanto esses campos, esses caminhos neurais e lugares, que eu comecei a olhar para isso. Eu comecei assim, Uhum. é como se eu tivesse feito um retrocesso. Eu primeiro, quando eu li lá, né, a solidão das mulheres negras, aquilo, uau, retumbou assim, sabe? E Sim. depois eu comecei a olhar assim, ó, uau, tá, mas ok. E a solidão dos homens negros? E a solidão dos negros? E a Uhum. solidão das pessoas? E os Ex- processos todos que nos levam para a solidão. Então percebe como isso é expansivo. Vem lá de um pequeno lugar, vem de um tema que eu li no Uhum. teu projeto, vem de um tema. Sim. E se expande para um lugar planetário. Exatamente. Porque em todos os lugares do nosso planeta,
existem seres. E se nós somos seres e temos estas questões, provavelmente os seres que habitam outros lugares têm também. Então eu pensei assim, ó, cara, eu escolho muito, 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 muito ter a Virgínia aqui pra gente começar a falar disso. Claro, mas com certeza. E é real, né, Calvan? Como nós falamos, não levantando, né, nenhuma bandeira, mas assim, o quanto essa questão do ponto de vista, né, e de receber os julgamentos, ela influencia também nessa parte, porque eu acabo não me descobrindo, não sendo eu, por receio do outro, né, do que o outro vai pensar, e como tu mesmo disse, eu já me coloco naquele espaço em que o outro está também pensando de mim, assim como eu penso dele, né? Ele também está pensando de mim, porque na verdade é a ótica, né? O interessante ponto de vista é apenas o óculos, né? A pessoa vendo com aquele óculos de tudo que ela carrega em si, né? Então, como seria, né, passar a ver que isso é apenas um ponto de vista, né? Apenas um interessante ponto de vista, que isso é algo que está no outro, né, ali. E deixar vir, baixar as barreiras e realmente receber tudo isso. Porque o quanto pode ser grandioso, né, Calvão? No momento em que eu fecho, eu não sei o que poderia estar vindo para mim ali, né? Eu não sei. Pode ser que para mim no momento pareça ser algo, né, desagradável, pode ser algo que eu já trago ali como um preconceito, né, como algo não tão grandioso, mas o que que tem ali para mim, né? O que que essa situação ou essa pessoa tem a me ensinar? E no momento que eu me fecho nessa bolha, né, que eu não me assumo, que eu não me como não coloco a cara no sol, né? O quanto além de não estar recebendo dessa pessoa, o quanto também eu não estou passando para os outros, entende essa grandiosidade? O quanto eu tenho aqui que eu posso contribuir e que eu deixo de contribuir muitas vezes por isso, né? Então, por isso eu acho tão importante, sabe, empoderar, sabe, Calvã, saber o ser infinito, né, que cada um é. E eu tenho trabalhado muito, sabe, nessa questão e tô planejando aqui um workshop, porque no grupo eu até tô devendo um pouco para as meninas, mas do quanto eu vi que um simples exercício de olhar para si, o quanto, sabe, move, sabe, o quanto é difícil às vezes se olhar no espelho, encarar e colocar ali, sabe, todo esse parecer, todo esse olhar que tu tens, sabe, a teu respeito. Então imagina os outros, né? A gente vive, né, Virgínia, num lugar onde a vibração, a energia e todo esse lugar quântico, né, de troca vibracional, o quanto tudo isso é muito forte. Uhum. E associado a esse lugar de trocas vibracionais constantes, a gente tem também ferramentas que podem nos levar para lugares diferentes, né? O próprio Sim. interessante ponto de vista, o baixar barreiras, que é essa vulnerabilidade para receber tudo que vem. E isso são contribuições muito grandiosas. Mas o que acontece? Eu sempre encontro no meu campo vibracional a possibilidade de exercitar mais daquilo que eu preciso olhar com mais carinho e atenção. Então, o Exatamente. sistema de crenças, ele é muito complexo. Antes de eu nascer, eu já recebo via DNA crenças e limitações dos meus pais, dos meus familiares, dos meus tios, enfim, de uma árvore genealógica gigante. Quando eu venho para o meu ser, eu continuo recebendo mais crenças, mais informações, mais limitações, e as escolhas que eu vou fazendo, às vezes elas vão gerando mais crenças limitantes no meu ser. O que vai acontecendo? Eu vou me conectando com pessoas para que eu possa exercitar as crenças, Sim. destruir as crenças,
expandir a ótica, né? O perceber, o olhar, o ser, sentir. Então, esse é um dos exercícios mais, talvez mais importantes e mais constantes de nós como seres humanos. Uhum. Receber do outro tudo o que o outro está disponível a me oferecer. Se o sistema de crenças dele é muito denso, provavelmente ele venha com mais limitações, mais críticas, menos amorosidade, que é o que a gente deseja encontrar no nosso percurso. Mas o nosso papel é de expandirmos-nos cada vez mais, aceitarmos no sentido de receber do outro tudo que ele tem para contribuir conosco. E isso é engraçado, porque todas as pessoas estão para contribuir conosco o tempo inteiro, né? Às vezes a gente está andando na rua e se depara com com um olhar de julgamento, ou de controle, ou de repreensão e tudo mais. Uau, ok, tá, mas qual que é o meu exercício aqui agora? Empurrar as minhas barreiras ainda mais e buscar acolher e receber daquela pessoa aquilo que ela pode me oferecer neste momento. Quando eu brinco com isso, quando eu trago isso para um campo de diversão e leveza, mais disso eu consigo receber. A Claudinha está dizendo aqui para nós, né? Exercitar o olhar para si mesma e campo negativado. É como se tu tivesse um Serasa, é isso, amiguinha? Então, tá com o campo... Isso, Claudinha. O auto amor, o auto olhar, ele é um exercício constante. Quando tu achar que tu não precisa olhar para ti, é aí que tu precisa. E aí também vem uma outra questão sobre a prioridade que a gente também já conversou aí em algum outro lugar, não só eu e ela, mas eu e todo mundo que está por aqui, né, nas conexões. Cara, priorizar-se é extremamente importante, é fundamental. É fundamental. Tem uma brincadeira que a gente fala sobre prioridade que diz assim, ó, num acidente de aeronave, cai o avião, despressuriza a nave, ou seja, termina o oxigênio lá dentro. O que a gente faz a vida inteira? As máscaras de oxigênio começam a cair, né? A gente pega a máscara, coloca no filho. Daí pega a máscara, coloca no esposo. Daí pega a máscara, coloca na mãe. Vai botando as máscaras e vai ficando... Puf, morri, não fui, não dá mais. Então, o que é, Claudinha, e para todo mundo que está por aqui, e para mim, porque isso também é um exercício constante, priorizar-se é um exercício constante. Então, o que a gente precisa ter mais consciência? Quando eu pego a minha máscara, coloco, me ajusto, respiro, aí eu tô pronto para ser de verdade uma contribuição eficiente para as outras pessoas. Exatamente. Imagina que tu não consegue respirar, tu tá com uma máscara na mão e chega perto daquela pessoa que tu ama tanto e tu não consegue encaixar a máscara, porque não sobrou mais oxigênio no teu corpo. Pronto, acabou, morreu, terminou. Nem tu salvou, nem aquela pessoa vai continuar salva. Então, olhar para si é isso. Não é egoísmo. Está muito longe disso. Primeiro sou eu, e eu estando bem, aí eu tenho consciência que eu vou ser uma contribuição grandiosa, não só para uma pessoa que eu desejo salvar na nave. Porque se a gente está num campo vibracional, quântico e ilimitado, quando eu tenho a minha autoprioridade, o meu autocuidado, e eu estou vibrando fora do negativo, quando eu estou vibrando no saldo positivo, eu consigo salvar mais pessoas. Eu consigo salvar um número tão grande de pessoas que talvez eu nem perceba, porque a vibração ecoa. Ela sai de mim, vai para o outro, daí ela vai para um familiar que está em outro estado, daí ela vai para um amigo que está em outro país, porque as conexões que existem expandem e acessam essas
energias e frequências elevadas para onde quer que nós possamos estar. Então, isso, Claudinha, também é uma prioridade de relacionamento. A gente está falando aqui de interessantes pontos de vista, relacionamentos, possibilidades, conexões, e o que tu está trazendo para nós tem tudo a ver. Porque isso é parte do autorrelacionamento. Primeiro eu me salvo, ponho a minha máscara, tranquilizo todo o meu ser para eu estar disposto e disponível e eficiente para os demais. Porque senão eu não consigo. É uma ilusão. Achar que eu vou conseguir prosseguir com esse processo por muito tempo sem que o meu corpo padeça, sinta e eu daqui a pouco termine aí em patologias, vamos dizer assim, né? E interessante, né, Cauã? O falar dessa questão do campo, que hoje, inclusive, quando eu fui fazer uma meditação, né, para colocar no grupo, eu abri, né, uma mensagem de um livro, falei, bom, vamos ver o que cai para hoje, né? E falava justamente sobre isso, sabe? Também, né? Falava sobre essa questão de nós, às vezes, também ficarmos tão fechados ali na questão da reclamação, de achar que a nossa dor é maior, e às vezes falar algumas coisas que afetam ali as pessoas que nós amamos, inclusive inconscientemente, né? Porque, como tu falaste aí, tudo é um campo, né? Tudo é energia. E se eu estou, né, neste campo negativada, né? O quanto isso acaba também afetando as outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, nós todos somos um, né? Nós estamos conectados, né? Nós estamos interligados. E o quanto é importante eu estar bem para que os outros também à minha volta estejam, né? E eu ressaltei muito isso, sabe, nessa questão da vibração que nós emanamos também, né? E falei muito sobre essa questão do amor, né? Que no Hertz, né? Numa escala Hertz é a vibração mais alta, né? O quanto é importante nós tentarmos, né? Eu até usei um exemplo de uma criança, né? Levei para a infância, de se lembrar daquela inocência, aquele amor, né? Enquanto é verdadeiro uma criança, né? Olhar para ti, ela fala espontaneamente, eu te amo, né? Ela tem aquela inocência, aquela verdade, e o quanto tu olhar para o sorriso de uma criança, ela te traz todo aquele amor, né? E eu levei para isso, para que fosse, sabe, naqueles momentos, sabe, que nós nos pegamos assim mais negativados, mais cabisbaixos, inclusive com essa densidade que está tendo na Terra por conta, né, do que nós estamos vivendo, para que tenha sempre, né, esse help, né, que sempre tenha esse refúgio de lembrar, de se conectar de repente com um sorriso de uma criança, do filho, enfim, se conectar com algum momento da infância em que surgia, sabe, aquela alegria, né, onde nada era preocupação. Lembra quando a gente brincava e era tão bom, né? Quando eu caía, tinha aquele colinho gostoso para nos pegar, acalmar, e não tinha preocupação nenhuma. A preocupação era só brincar, né? Brincar, viver, não nos importávamos com o que os outros pensavam, né? E o importante era seguir essa leveza. E é tão importante, né? Nós seguirmos assim. Pode falar. E tu sabe que uma das coisas que eu percebo muito, porque eu venho olhando, né, para os campos de consciência, e quando a gente olha para o campo da consciência, tu também olha para o campo das raízes das crenças limitantes, né? Eu percebo assim, ó, que quanto mais a gente vai avançando na nossa idade, né? Então, quando a gente é criança, tem as idades infantis, a gente vive tudo, o tempo todo, em 100%. É o tempo presente e constante. Quando a gente começa a amadurecer, ou quando a gente começa a ir para a escola e tudo mais, começam a entrar alguns compromissos, e aí começam a vir as limitações, e aí começam a vir os nãos, né? Então não posso competir, não posso comer o que eu desejo, então não posso fazer tal coisa. E o campo dos relacionamentos, ele é mais cheio de crenças limitantes, porque eles
eles dizem pra gente o seguinte: não exponha o que tu sente, porque o outro vai usar isso contra ti. Não Exato. seja tão generoso, porque senão o outro vai pensar que tu é fraco, que tu é pedante, que tu... Então a gente começa, de verdade, a vestir, né, no nosso ser uma série de crenças de, ah, então, mas como que eu tenho que me comportar agora para o outro achar que eu sou assim? O que eu tenho que dizer para ele pensar que eu não estou interessado, mas é para dar um nó na cabeça dele, para ele ver que eu estou interessado. Uau, gente, né? Que coisa asfixiante sobre o ponto de vista dos relacionamentos e das limitações que as pessoas vão inserindo na gente. Então, que essa inocência, essa leveza, essa pureza que tu trouxe lá, né, da infância, que a gente destrua essas crenças de que eu não posso dizer para o outro o quanto eu amo e o quanto ele é importante. E não importa o que ele vai pensar sobre o que eu sou ou serei. Quando eu pratico, né, esse lugar da minha liberdade de viver o meu eu com total potência, eu tenho essa clareza de que eu vou ser eu a todo tempo e a todo momento. Vão ter vezes que eu vou dizer sim, vão ter vezes que eu vou dizer não. Vão ter vezes que eu vou me magoar ou chatear, é natural. E vão ter vezes, ou a maioria das vezes, por escolha, eu vou escolher acessar mais de mim. Quando eu acesso mais de mim, eu construo um relacionamento feliz comigo. Quando eu construo esse relacionamento feliz comigo, é isso o que o meu corpo libera vibracionalmente. E aí, o que eu conecto? Relacionamentos felizes. Não só relacionamentos afetivos, maritais felizes, mas eu conecto relacionamentos felizes no meu campo do trabalho, no meu seio familiar, relacionamentos maritais também, relacionamentos felizes como um todo. Então, se eu estou feliz, libero essa energia e conecto mais disso, eu não vou trazer infelicidades para os meus campos e para o meu ser. Eu hoje estava lendo alguma coisa aí na internet de alguém que postou, eu achei muito interessante porque era uma parábola que falava do microscópio. Então, quando eu entro num microscópio e essa lente de percepção ela é aumentada, 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 o que aparece na lente do ser que está olhando sobre mim? O que ele percebe não me diz respeito, porque é o interessante ponto de vista dele sobre mim. Agora, o que eu percebo sobre mim mesmo na minha própria lente? Eu percebo felicidade, potência, harmonia, possibilidade de contribuição, abundância. Ou eu estou percebendo sobre mim mesmo, na minha lente, tristezas, desempoderamentos, desrespeitos que eu mesmo estou causando para mim. Então, o que eu percebo na minha lente é o que eu libero no meu corpo e no meu ser. E é isso que as outras pessoas captam. Desrespeito, baixa autoestima, possibilidade de abusos num relacionamento marital, vamos dizer assim. Quando eu libero isso, o que o outro, o meu parceiro marital, faz? Ele recebe aquilo e libera aquilo também para mim. Quando o meu parceiro marital percebe lealdade, o desejo de construir um criacionamento, um relacionamento grandioso, quando eu libero isso e o outro percebe e recebe isso, o que acontece? Um relacionamento grandioso. Então a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de escolher tudo que a gente quer e criar tudo que se espera com muita facilidade. É lógico. Exatamente. Há um movimento de
de me desligar das crenças. Eu preciso me desligar das crenças, eu preciso me desligar dos julgamentos. Eu preciso receber mais de mim mesmo para perceber até onde eu posso me ajustar ainda, para chegar nessa vibração de plenitude, felicidade total. Mas isso está disponível para todos nós. É só nós entrarmos nesse nosso filtro de expansão sobre nós mesmos. Quando eu me expando e me recebo, eu percebo o que eu sou, como sou, e percebo também a facilidade de poder mudar isso. Exatamente. Até porque, né, como eu coloquei, né, na bio, é justamente sobre escolher, né? Porque se eu não sei o que eu quero, onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? Então, eu até brinco, porque o meu esposo, eu escolhi até a altura dele, né? Eu desenhei ele e ele veio. O dia que ele virou vegano, eu falei para ele: não, senta aqui que agora a gente vai conversar. Agora eu vou ler para ti aqui o meu plano e atrair exatamente quem eu gostaria. Então, é algo, né, que é esse emanar, né? Eu me tornei a pessoa que eu gostaria também de ter ao meu lado, né, Cauã? Eu comecei a agir de tal forma, né? Porque, como eu te disse, eu também tinha um masculino exacerbado, eu também tinha crenças, desculpa, tinha crenças, eu tinha curas ainda internas a fazer. E no momento em que isso se alinhou, foi algo que foi instantâneo, na verdade, né? Tudo muda. E realmente são limitações que às vezes colocam essa barreira, né? E nós não conseguimos muitas vezes enxergar, inclusive pode estar ali na nossa frente, né? Mas se eu tenho aquela barreira ali, aquela crença, né? Eu não vou ver, não adianta, eu vou enxergar o outro, mas vou enxergar de acordo com aquilo, né, que eu estou ali julgando, já estou entrando naquele interessante ponto de vista, e muitas vezes deixo passar, né? Mas é importante também fazer escolha, né? Saber o que quer, se empoderar, sabe? Ir para esse espaço de ser também aquilo que eu quero receber, né? Se eu quero receber das pessoas, né? Mais amor, mais compreensão, né? Eu vou ser isso, né? Porque é aquela questão da sintonia, né? Do rádio lá que tu disse, eu não tenho como sintonizar com algo que não está de acordo, né? Não vai entrar. Então é importante, até mesmo para co-criar, né? Como você estava falando aí de criações, vamos falar criar, para ficar mais fácil, né? De entender, talvez, de criar. Para criar é necessário estar na mesma sintonia, na mesma vibração que aquilo que eu desejo, né? Então, o quanto é importante, né, manter essa questão do amor, essa questão de se empoderar primeiro e se sentir bem e leve, porque como tu falou ali, ficar naquela tensão de, né, e passar isso para o outro, de como ele vai receber, né, eu tenho que ser da forma que ele espera, eu vivo em constante tensão. Isso não é leve, né? Isso não é seguir a leveza. Como eu vou atrair aquilo que eu quero no momento em que eu estou aqui tensa, preocupada com o que o outro vai pensar, né? Querendo agradar o outro e eu. E eu, né? Eu não me agrado. Muitas vezes isso entra com a questão do não merecimento, né? Às vezes a gente acha que não merece, né? Então, existe essa crença também. Então, vamos fazer para nós, em vez de esperar do outro. Eu quero hoje flores, quero comer, sabe? Quero aquele chocolate. Vou lá e vou comprar. Eu compro. Eu compro, começo eu, né? Vamos começar com nós mesmos. Daqui a pouco chega. Exato, porque tu sabe que quando a gente começa esses pequenos movimentos pela gente mesmo, há o despertar, o dispensar do receber, né? São os pequenos primeiros movimentos que fazem com que eu comece a expandir sobre o receber, que pode ser externo, mas que tem que começar aqui, né? Uhum. Teste. Se eu quero um relacionamento leve, divertido,
tranquilo, feliz, com confiança e tudo mais, uau, isso já existe em mim? Eu já Exato. estou pronto, vibrando isso para fora, ou isso não existe nem aqui dentro, mas eu quero que Hum, venha de fora para dentro para acontecer. hum, E na grande maioria das vezes, o que vem de fora para dentro, sem a percepção interna, não é captado, não é recebido, não é bem quisto. Então a hum, ideia é sempre olhar o que tem aqui dentro, como está aqui dentro. E aí me preparar para liberar isso. E quando eu hum. libero isso, o universo faz os movimentos dele para que eu receba aquilo, porque o universo já percebeu que eu estou pronto para aquele próximo passo, para subir aquele outro degrau, para andar num nível diferente. Então, o Hum, relacionamento começa aqui, né? Com esse uhum. serzinho, nesses serezinhos que vos falam. Aham, exatamente. E é o sentir, né, Calvã? Eu sempre falo muito para as pessoas: sente, né? Sentir o que é leve, sentir no corpo, né? Como isso tá fluindo, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Fazendo algumas coisas para agradar o outro, né? Fica ali, enfim, como já foi até dito, né? Sobre saber dizer não. E eu não digo. E como isso reflete em mim, né? Como o meu corpo ele se sente com isso, né? E o que eu estou emanando, o que eu estou dizendo, inclusive, para mim, né? Que eu não mereço algo melhor, que eu não sou a prioridade, né? Que eu posso ficar sempre ali me sentindo mal, né? Pesada, né? Para agradar o outro. Então, automaticamente, eu já estou me colocando em segundo lugar, né? Tu falaste da questão da aviação e na enfermagem também, né? Nós aprendemos muito isso. Na hora de salvar um atendimento, né, na rua, enfim, seja o que for, primeiro eu. Se eu não estiver bem, se eu não conseguir chegar até o paciente, eu não tenho como, né? Não existe essa possibilidade. Então, primeiro eu, a equipe e depois o paciente. Se eu não cuidar da segurança ao redor, eu não consigo chegar até ele, né? Então, primeiro eu. Por que é tão difícil, né? Olhar para si, se colocar em primeiro lugar, né? Se agradar e esperar sempre do outro, como tu falaste. A gente espera que venha de fora. E aí fica tão difícil, sabe? Porque daí nem sempre vai vir também daquela forma que tu gostaria, né, Calva? Porque tu fica esperando do outro, né? Mas quem disse, né, que era aquilo, né, que eu estava precisando? Porque na verdade eu vou sempre querer mais, né? Porque eu não estou satisfeita comigo mesma, né? E eu vou ter essa visão de, mas poderia, né, ter feito diferente, né? Mas por que que o fulano não faz, né? Aquilo que eu gostaria, por que que ele não faz assim, por que que ele não faz assado, né? Então, vamos partir do ponto em que nós sabemos que nós temos condições de fazer, que nós podemos, e que o momento em que nós aprendemos a nos agradar, né, que nós sabemos também o que nós queremos. Porque talvez eu não saiba também, né? Eu tô cobrando do outro, mas talvez nem eu saiba o que eu gosto, o que eu quero de verdade. Então vamos passar a escolher, né? Fazer mais escolhas, se conhecer, para poder receber do outro também. Eu não consegui ler aqui. Eu tô só. Conseguiu? Como é? Sim, eu vou chegar mais pertinho só para eu ler o nome dela que eu não consegui. Ana, né? Ana Ai, a Munhoz, Ana né? Lu, beijo. Isso. A Ana Lu trouxe ali para nós uma informação importante sobre levando, né, para um lugar diferente que é o espaço de ser mãe, né? O espaço de ser Ah, mãe sim. e Uhum. a autoprioridade zero Aham. que as mães É. trazem nas suas vidas, né? Então, Uhum. é lógico, né? Quando a gente fala aqui de autoprioridade, quando a gente fala aqui dos nãos que precisam ser ditos, por exemplo,
Isso já é da consciência materna. A mãe não vai deixar o seu filho que requer cuidado, né? Que tem uma determinada idade, enfim. Então, a mãe está sempre ali. Mas também precisa, daqui a pouco, Ana Lu, estabelecer uma prioridade de parceria. Um filho não se faz só. Aí a gente já começa com uma possibilidade muito grande de divisão de tarefas, de possibilidade de criar um tempo para si, porque precisa, sim, desse suporte paterno, precisa, talvez, em alguns momentos, de uma contribuição da avó, de uma dinda, enfim. É para isso que a gente vai criando a rede da maternidade, né? Nesse caso, a gente tem aqui uma expert. Eu não tenho filhos. Então eu tô me atirando na rede sem paraquedas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito nesse sentido, sabe? A prioridade, ela fala pra gente, por exemplo, o seguinte: meu parceiro, minha parceira contribui agora aqui comigo porque eu preciso dormir, porque eu atendi a criança, porque eu estou exausta, porque eu tenho uma carga horária de trabalho e quando eu chego em casa eu sou mãe, sou dona de casa e uma série de coisas. Então essa autoprioridade, às vezes, ela nos leva para um lugar da vulnerabilidade, mas de uma vulnerabilidade tão grande que isso se aproxima da fraqueza. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, eu dou conta, eu faço tudo, deixa comigo, não sei mais o que, tá. Só que chegou lá, a 1h da manhã, tu tá exaurida, sem conseguir dormir, tamanho cansaço do dia todo, e daqui a pouco mais já tem que acordar de novo, porque o dia seguinte já tá começando. Então, olhar para isso, para essa possibilidade de dividir as tarefas, de contar com a contribuição das pessoas, nem que seja para tu dormir ou para tu fazer alguma coisa que te dê prazer, sim. Porque é extremamente importante. É lógico, uma criança é um presente grandioso na vida de qualquer pessoa. Mas ela também é uma pessoinha. E tu continua sendo uma pessoa. Então, como é que agora, daqui a pouco, eu anulo tudo o que a pessoa é, né? E não consigo prosseguir com as coisas que eram importantes para mim, para minha vida antes. Então é muito importante fazer essa rede de apoio aí materno, porque isso vai contribuir muito. E a mãe também respeitar o outro naquilo que o outro se dispõe a fazer. Porque o que eu percebo às vezes é assim, ó, tá, eu deixo, por exemplo, o meu marido trocar fralda. Tá, mas daí ao invés de eu ir lá, tomar meu banho, relaxar, fazer alguma coisa, eu não fui pro banho e tô fiscalizando a forma como o marido põe a fralda, como o marido põe a roupa, como o marido põe a pomada, como o marido faz a mamadeira. Então percebe que assim, ó, não basta eu querer receber ajuda. Eu tenho que receber isso tudo de verdade. E me envolver e desenvolver com as outras coisas que estão disponíveis para mim. Então, rede de apoio, para mim, é importante. E aí, claro, às vezes a gente tem a mãe solo, agora a gente tem alguns casos de pais solos também, como pode melhorar tudo isso. Casos de adoções tardias, até tem uma pessoa que entrou aqui e não sei se ele ainda está, que é o Thiago, que vem de um processo de adoção mais tardia, então ele também tem 3 ou 4 filhos, então tem tudo isso. A possibilidade de dividir as tarefas, de receber do outro o que o outro pode fazer. Se eu tenho a impressão que ele não sabe fazer determinada coisa, então uma vez eu vou auxiliar, 2 vezes eu vou ficar por perto, mas depois, aí eu vou fazer as minhas coisas. Aí eu vou sair, aí eu vou viver, aí eu vou me divertir e preciso continuar vivendo a minha vida. Vivendo a minha vida como um ser. Antes de tu ser mãe, ou de nós sermos mães, pais, professores, ou outras atividades que nós temos, nós somos seres. Então, nós requeremos diversão, prazer, saciedades, enfim, uma série de coisas.
E aí, então, não mais abrir mão de tudo isso que é necessário e importante para ter um único cargo na vida. É como se eu, sendo um ser, Uhum. daqui a pouco eu virei mãe, então daí agora eu sou só mãe. Não sou mais mulher, É. não sou mais filha, não sou mais Uhum. amiga dos meus amigos. Então a gente pode, Sim. Ana Lu, expandir dessa forma. Olhar sim para aquele serzinho que nos requer, mas perceber que aqui tem um ser grandioso que também se requer. Esse relacionamento com esse ser não pode terminar para que seja criado só um relacionamento materno. Virgínia, me salva aí que É. agora é contigo. Então, é, a Ana Lu, assim como eu, né, ela tem também um parceiro, né, bem presente, assim, né, porque o pai, ele tem, né, a parte dele, né, e é engraçado até porque esses dias eu estava comprando um olhinho para o meu bebê dormir melhor e tal, né, e engraçado é que dizia ali, ai mãe, o seu sonho não é dormir a noite toda? E o meu esposo leu aquilo e falou, mas por que a mãe só, né? Por que, que não tá o pai incluso também, né? Então, é isso, né, Calva? É a mãe e um pai, né? São ambos, né? Não é apenas a mãe ali. Mas realmente eu acredito que ela tenha ressaltado também essa questão da mãe saber mais do que ninguém essa questão de se doar muito, né? Porque realmente, no momento em que uma criança chega, é aquela questão de se redescobrir, né? Porque tu era mulher, agora tu é mulher, tu é mãe, tu é esposa, né? E normalmente tem esse interessante ponto de vista de que a mãe vai dar conta de tudo, de que a mãe vai acordar de madrugada, de que a mãe, né, tem que dar conta se a casa tá bagunçada, né? Como a minha está neste momento, confesso, é a mãe, né, que não deu conta, é a mãe que não está fazendo. Porém, hoje eu dei prioridade para o meu cabelo, entende? Para as minhas unhas, né? Porque além de ser mãe, nós também somos mulheres, né? E realmente, na hora de dividir, né, essa questão de se priorizar, quando tem um filho, realmente o nosso coração fica apertadinho, né? Porque, principalmente quando é um bebê, né, que ainda exige muito, né, dos nossos cuidados, ele depende muito, a gente acaba querendo já se colocar em segundo lugar, né? O que a gente vê muito, principalmente no início, né? É tu quase não comer, é comida fria, né? Porque primeiro é o bebê. Mas nesse início, a Ana Lu, ela é doula, ela é expert nesse assunto, né, Calvão? Ela é maravilhosa, ela me ajudou muito no meu puerpério. Então, ela é maravilhosa. Então, ela sabe muito dessa questão, né, do início e tudo mais, mas o seguir, principalmente nós, mulheres, né, que tu também, né, Calva, tu sabe o quanto empreender, né, nós temos, nos exige mais, né? Essa questão de estar sempre ali postando, né? De estar sempre contribuindo, né? Querendo ajudar, né? E tudo isso, aí que tá, vem até essa questão do ajudar, né? O quantas vezes a gente acaba também não querendo, né? Não fazer ali o marketing, né? Quantas vezes a gente fica naquele ponto de não, eu preciso ajudar, eu tenho que fazer. Se eu não consigo fazer, eu acabo me culpando, eu acabo me julgando, né? O quanto eu vou para esse espaço de me retrair, né? Porque muitas vezes eu também não dou conta de tudo, como eu, inclusive esses dias até chamei ela por isso, não dou conta de tudo, né? Eu quero me doar demais, como tu falaste aí, eu quero fazer tudo e aí eu acabo não pedindo ajuda, eu acabo me isolando e daqui a pouco eu também já estou irritada, né? E aí eu já estou contando em todo mundo, né? Porque eu não estou dando conta. Mas ainda assim, saber dosar, né, Cauã, saber dividir, saber o momento em que não, hoje sou eu, né? Ou eu preciso só desses momentos aqui, né? As mães solos, nossa, as mães solo eu realmente assim admiro Tira o muito. chapéu, né? Tiro o chapéu porque
é algo bem complicado, principalmente nesse quesito, no momento de tu ter esse tempo para ti, né, Calva, de tu conseguir se priorizar, né, de tu conseguir ter esse tempo para se arrumar, né, para cuidar da tua casa, de se sentir bem, mas o que eu sempre aconselho, assim, e principalmente eu tenho algumas amigas, né, que estão nessa situação, e eu sempre falo, olha, faz o que for leve. E se não tá afim também de arrumar o cabelo agora, não arruma, sabe? Não precisa estar linda e maravilhosa ali para ficar recebendo ou aparentando para os outros, sabe? A casa também, tô cansado, o bebê dormiu, vai dormir. Entende? Isso também é se priorizar, entende? Isso também é se colocar em primeiro lugar, né? Porque é se respeitar, né, Calvã? É respeitar o nosso corpinho. Sabe que ainda, né, voltando ali ao que a Ana Lu nos trouxe sobre a maternidade, eu queria só inserir o comentário do James, que está aqui conosco, que é irmão da Bibi, enfim, é uma grande família, né? E o James nos coloca ali que, assim como teu esposo, né, pai não é mais coadjuvante. Então, a gente começa a destruir as crenças deste lugar, do que é o papel do pai, do que é o papel da mãe, de que o pai não está disponível para contribuir. Não é contribuição paterna, é divisão igualitária de tarefas. É outro lugar completamente diferente. E aí a gente começa a perceber que isso começa a já ser mais frequente, né? Os novos pais já vêm com estas consciências. De que não é a mãe que troca, de que não é só a mãe que... Não. Como pode melhorar ainda mais, né? É para todos nós. Sem contar uma outra questão vibracional muito importante, que a gente fala das constelações familiares. Então, assim, ó, filhos que não têm a conexão paterna, eles têm provavelmente uma falta muito grande de um lado dessa constelação familiar. Não é nem sobre dizer assim, ó, os homens aterram e ensinam abundância para os filhos e as mulheres elevam, fazem os filhos voarem e serem emocionais, afetivos e tudo mais. Não é isso, porque senão a gente vai para um campo de crença limitante. Sim. Não. Sim. É sobre o papel e a importância da presença de cada um dos dois lados. Sim. Então pais, sejam ainda mais presentes, estejam exatamente mais perto dos seus filhos, porque vocês têm contribuições grandiosas e uma responsabilidade, não uma obrigação, porque fica pesado para mim, mas uma responsabilidade muito grande na vida dos filhos. Exatamente. E seguindo essa linha da constelação, né, Calva, nós somos 50% de cada um, né? Então, para eu ser completo, eu não posso, né, excluir, né? E eu sou 50% do meu pai, 50% da minha mãe. E no momento que eu excluo isso, ou que eu não tenho, ou tenho falta, também acontece muito dessas questões dos relacionamentos, né? Aonde depois, mais pra frente, eu acabo tentando suprir isso de outra forma, mesmo inconscientemente, né? Mas quando nós não temos essa conexão, ou de alguma forma nós acabamos, né, não tendo essa presença, né, seja masculina ou a feminina, né, seja a mãe ou o pai, né, neste caso, eu acabo de alguma forma tentando compensar isso, né, mesmo inconscientemente. Então é muito importante. E foi maravilhoso também trazer essa parte, porque pai realmente não é mais coadjuvante. Na verdade, nunca deveria ter sido, né? Existe um pai e uma mãe, né, para gerar uma vida, né? Então, ver um pai fazendo, né, as atividades ali, cuidando do filho, fazendo tudo como é feito aqui em casa, como acontece também na Ana Lu, e eu acredito e espero que tenha em outros lugares, é algo que não deveria, né, ser assim, nossa, olha, o pai fazendo isso. Interessante ponto de vista, né, que eu tenho esse ponto de vista, que isso é normal, assim como uma mãe, né? Ele é o pai,
né? Ele faz parte. Ele é 50% ali. Exato. A Paula, o que que a Paula nos trouxe ali que eu não agora quem não consegue ler bem sou eu. Importante a mulher se dar o limite Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Exatamente. Eu consegui dar uma olhadinha ali. Gratidão, Paula, Tá. pela tua presença aqui conosco, por tu também trazer os teus comentários, as tuas percepções. E o lugar da força da mulher, Paula, que a gente reconhece, né, o tamanho, o lugar da força dela está muito próximo da possibilidade dela ser vulnerável. Como eu falava para Ana Lu antes, né? A vulnerabilidade está num lugar de reconhecer e perceber que o outro pode contribuir comigo, que o outro está disponível. E o que, que eu faço, às vezes, quando eu só me percebo forte? Eu não abro espaço para o outro trazer a contribuição dele. Quando eu sou só forte, eu resolvo tudo, eu tô na frente, pá, o outro pensa, não, ela não precisa de mim. Não, ela resolve tudo. Não, ela faz tudo. E aí a mulher continua se desdobrando em diversas atividades e possibilidades. Então, reconhecer que eu sou vulnerável e que está tudo bem e que receber a contribuição do outro é ótimo, faz com que o outro venha para mim. E isso, de novo, isso tudo é vibracional. Eu não preciso nem dizer para o outro, vem aqui fulano me dá um help. Se eu passo as barreiras, o fulano já percebe. E aí ele também vem disponível para contribuir comigo. Então que a gente consiga perceber isso, né? Andar nesse caminho de tanta leveza e possibilidade que eu viva sempre de forma que os outros percebam. Onde, mesmo eu sendo forte e super power, eu requeira e esteja disponível para receber a ajuda e a contribuição do outro. Deixa eu só quero dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho um outro papai presente aqui, que é o Ricardo, que está conosco desde o começo. Ele é papai recente, tem 1 aninho, a baby dele. E eu quero ver o que ele está me dizendo aqui. Os pais estão sempre ensinando, por exemplo, se o pai for alienado e limitado, ele, querendo ou não, está passando isso como uma verdade para a criança. Exatamente. Sabe, Ricardo, que quando a gente falava antes, né, de sistema de crenças limitantes, era exatamente isso que a gente dizia. Porque o que, que acontece? Se nós recebemos, por exemplo, né, os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, isso tudo num DNA, uma série de crenças, uma série de pontos de vista, uma série de limitações, se a gente recebe isso desta forma, como que eu passo isso adiante? Ou como que eu passo para o meu filho, ou como tu passaria para a tua filha? Se tu está disponível para ressignificar todo o teu sistema de crenças, todas as possibilidades que tu acessas e tem disponível, o que tu vai levar para as gerações que vêm é um lugar completamente diferente, mas baseado em respeito, com mais pontos de vista flexíveis sobre tudo. Aí nós vamos de novo para o Inter e Grêmio, né? Então, se eu tenho esse interessante ponto de vista de ser flexível sobre a vida com isso, o que, que o meu filho vai receber de mim? Flexibilidade sobre isso e sobre muitas outras coisas. E eu posso não ter recebido flexibilidade do meu pai. Então, vamos supor, o meu pai é colorado. Ele nunca me impôs isso. Então, ele já me trouxe isso de uma forma flexível. Mas se ele fosse talvez mais rígido e impositivo, eu cumpriria aquilo. Para não decepcioná-lo, para me manter no seio familiar, para receber atenção e afeto dele, que são as crenças que a gente vai criando dentro da gente. Então, o que tu está trazendo é de extrema relevância. Se eu me posiciono para destruir as minhas crenças, significa que eu recebi, mas a crença morreu aqui. Daqui ela não vai para outro lugar. O que eu vou continuar liberando no meu DNA vai ser a liberdade, vai ser o interessante ponto de vista da flexibilidade, da percepção do meu filho, da minha filha.
E aí eles, as gerações futuras, vão construir um mundo com cada vez menos preconceitos, com cada vez menos julgamentos, com cada vez mais empoderamento, que no meu interessante ponto de vista, o empoderamento é uma das chaves da liberdade. Porque quando tu está empoderado, quando tu sabe que tu é tu de verdade, e isso não é vaidade, não é arrogância, mas quando tu reconhece o teu ser, tu sabe das tuas capacidades, tu não precisa diminuir as capacidades ou incapacidades dos outros, tu não precisa ficar afirmando sobre o que é ou como é. Não, isso tudo é tão tácito dentro de ti, esse acordo contigo mesmo é tão leve, que tu percebe que tu é um ser, e que o outro é um ser, e que a outra é um ser, e que nós todos estamos aqui com as nossas liberdades, com as nossas individualidades, cada um contribuindo para esse planeta grandioso da forma que nós podemos fazer. Então eu agradeço muitíssimo vocês que estão por aqui, com todas essas contribuições. Tiele, tu ainda tá por aí? Se tu tá por aí, me dá um oi. Tiele, que acabou de entrar, é a minha próxima convidada aqui para o nosso encontro de possibilidades. Então, semana que vem, quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, a Tiele vai estar ao vivo conversando comigo sobre as nossas criações, sobre as nossas possibilidades, sobre os temas e as conversas e os comentários que virem aqui, que a gente vai buscando contribuir, expandir e receber, porque essa conexão que eu criei aqui, esse programa de lives, vamos dizer assim, ele tem muito daquilo que eu percebo e que eu busco trazer. Mas eu percebo assim, ó, que tem tanto mais do que eu estou recebendo dos comentários, dos meus parceiros, das criações deles. Então, a gente está aqui para isso, para ser contribuição, receber contribuição, para trocar ferramentas, para trocar possibilidades. Antes de nós terminarmos e antes de eu deixar a Virgínia trazer o recado final dela, eu quero só trazer rapidinho aqui para nós as minhas criações aí que estão rolando. E aí são possibilidades de nós nos encontrarmos mais. Algumas são possibilidades gratuitas, algumas requerem um investimento leve. Então, vou trazer para vocês aqui bem rapidinho, tá? No dia 10, que eu acho que é sexta-feira, nós temos um programa do Christian. Sábado, isso, exatamente. O Christian foi o meu parceiro de live de conexões do sábado passado. E ele trouxe para nós aqui um programa de mindfulness, que é um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente vai ter uma troca diária lá. Então vão ter assuntos que a gente vai conseguir discutir, debater, contribuir. Vai ter um suporte de meditação. Ele é um instrutor de yoga excelente. Então vai ter também um pouquinho de acesso disso lá para nós, gratuito para quem escolher. Então, quem escolher, me chama ali, me manda um direct, me manda um WhatsApp, que tem no meu link da bio, e eu vou mandar o convite lá desse grupo fechado, e a gente vai se divertir muito lá. Vão ser 10 encontros, se eu não me engano, com temas muito atuais para a gente expandir, conversar, trazer um monte de contribuição aí. Então, me chama ali no dia 10, sexta-feira, a gente começa a abrir esse grupo e trocar figurinhas lá. No dia 12, que é segunda-feira que vem, eu e a Cíntia Faville, que é uma parceira de conexões, que também expandimos para mais coisas, a gente está criando 3 encontros, também online, nas segundas-feiras, às 19 e 19 horas. 19 e 19. Serão 3 dias, 3 segundas-feiras seguidas. Se chama Tour da Consciência Online. A gente vai conversar no dia 12 sobre autoconhecimento e tudo que nos afasta disso. No dia 19, a gente vai falar sobre
a harmonização vibracional. E no dia 26, a gente vai falar sobre a plenitude do ser. Então, a gente está discutindo alguns tópicos, criando alguns assuntos que a gente possa expandir e contribuir aqui para nós de graça, online, aqui no Instagram. Só chegar às 19h19 que a gente vai estar batendo um papinho aqui. Na quarta-feira, dia 14, às 19 horas, eu estarei aqui novamente. Aí no projeto Conexões, criando possibilidades, que eu tenho com a Thierry Ceruti, também facilitadora de consciência, um ser grandioso que vai trazer aí uma série de facilitações e mais possibilidades para nós. Depois, eu dou um help e no dia 19, que é segunda, aqui em Esteio, no Espaço Terapêutico Árvore da Vida, eu tenho um curso de Reiki Usui integrado, nível 1 e 2. Então, a gente está fazendo uma turma menor, por todas essas questões que a gente vem passando aí no planeta. Então, não é sobre o ponto de vista de Covid, não Covid, mas é sobre o ponto de vista de contribuição para os processos de saúde que todo o mundo está observando. Então, para aqueles que se sentirem à vontade, para aqueles que perceberam que esses processos podem contribuir, expandir, enfim, estou aqui à disposição de vocês. Vamos nos encontrar, vamos bater papo, vamos trocar figurinha. Os grupos estão disponíveis, possibilidades de conexões gratuitas. Então, às vezes, a gente começa no encontro com o autorrelacionamento, né? A gente começa a pensar, mas como que eu posso fazer tal coisa? Como que eu posso me encontrar? Onde estão as ferramentas? Cadê as possibilidades? Eu não tenho dinheiro para investir, eu não posso. Não pode, se não escolhe. Porque eu e os meus parceiros estamos criando coisas gratuitas para contribuir para o planeta de todos nós. E tem mais um monte de pessoas, de diversas ferramentas, de diversas religiões, de diversos olhares sobre o ser, também contribuindo de forma gratuita. Então, vem um pouquinho desse lugar da gente sair desse comodismo, dessa espera que alguém mude a minha vida. É aquela história da princesa na torre esperando que alguém escale para salvá-la. Há quem diga que isso é só conto de fadas. Pois então. Então, gente, vamos expandir. Vamos buscar as possibilidades. Sejam possibilidades com um bom investimento ou sejam possibilidades gratuitas. Está disponível para nós. Está aí. As possibilidades estão aí. E eu te convido, Virgínia, agora para trazer para nós o teu projeto, fazer o teu convite e que a gente possa se engajar nisso também, que é grandioso. Com certeza. Eu perdi que eu não consegui ver quem que tinha colocado ali em cima, que ela falou que tem para ela que ela não sabe vender o peixe dela, né? Foi isso que eu entendi. Eu acho que eu não sei se era Lidiane, enfim. Mas o que se requer, né? É Marilei. Como é que é o nome? A Marilei? Ah, Marilei. Então, Marilei, o que se requer para que tu reconheça a grandiosidade que tu é, né? Primeiro precisa se reconhecer, né, Calvan? Assim fica mais fácil, com certeza. Mas assim, gente, eu, nesse momento com o bebê, e agora 100%, né, integral com os meus projetos, eu tô começando a organizar, então, né, a casa, o Insta, e a princípio eu estou com esse grupo, né, onde eu estou movimentando, porque como eu falei, tudo parte do princípio de reconhecer a grandiosidade que nós somos, né, de aprendermos a nos conhecer, a reconhecer tudo, né, que todas as infinitas possibilidades que nós temos através do nosso ser, né, através desse empoderamento. Então, a princípio, esse grupo, para mim, ele é o início de tudo, porque a partir do reconhecimento eu sei que outras oportunidades virão, né? Outro projeto que eu estou agora
são grupos, né, de terapia, né, são grupos terapêuticos. Nesse grupo até eu ainda coloco técnicas, né, para poder ajudar, né, nessa questão do reconhecimento, né, da expansão também. Mas eu pretendo mais para frente trabalhar com grupos, até para tornar um pouco mais acessível algumas terapias, né, alguns trabalhos. Vou fazer algumas lives agora, porque eu tenho alguns workshops, né, para iniciar. Eu tenho 2 que pelo menos saíram do papel, mas eu estou iniciando, né? Então, com o tempo agora, né, com o bebê, estou me organizando. Então, vou fazer esses workshops, mas eu espero que possam, né, estar presente nas lives, para que nós possamos ser contribuição juntos, né? E para que eu possa ver o que mais pode agregar, né, nesses conteúdos. E quero só agradecer muito, 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 porque foi muito expansivo, tinha muita energia, tanto que antes de começar aqui, eu já estava aqui dando uns pulinhos para liberar, para liberar toda a energia que estava, né? Eu estava sentindo muita, muita energia, muita vibração no meu corpo. Então, foi maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, Calvin, fiquei, assim, lisonjeada com o teu convite, que nós possamos cada vez mais ser contribuição ou na vida do outro e na vida de todos. Exatamente. É para isso que a gente está por aqui, né, Virgínia, como seres humanos nesse momento, né? Exatamente. Para receber muito e contribuir muito. Por fim, eu quero também convidar a turma que está por aqui, quem vai nos ver depois, quem vai ver em outra plataforma, se em algum momento ou em algum lugar do teu ser não há uma sensação de reconhecimento do teu corpo, aí eu quero oferecer um workshop onde eu falo da potência do corpo. Então, são exercícios, são repetições, ferramentas quânticas e vibracionais num encontro de 4 horas, onde a gente faz uma prática muito didática e dinâmica para que a gente consiga reconhecer onde está esse meu eu, onde ou em que momento eu escolhi me desligar dele. E aí, com os exercícios que seguem pós-workshop e com o grupo de apoio que eu tenho para as pessoas que já participaram, a gente vai desenvolvendo processos para esse autorreconhecimento, para essa percepção, para esse autoamor. E aí sim eu consigo vender o meu peixe. Exatamente. Com muito mais leveza, porque eu percebo, a partir disso e depois disso, eu percebo que eu não preciso vender nada. Percebo que eu não preciso fazer nenhum esforço. Porque eu estiro o meu ser na minha vibração, que é o que eu sou naturalmente. E tudo que está no meu entorno e tudo que está disponível entra nesta minha rede, nessa minha malha vibratória, né? Entra na minha malha vibratória. E daí eu começo a escolher o que eu quero manter na malha vibratória, ou o que não, ou como isso, ou como não. Então, Marilei, eu te convido para fazer comigo o workshop. Tudo começa com uma escolha, viu só? Isso aí. Escolham, vamos nos escolher mais, nos honrar mais, nos amar mais, baixar as nossas barreiras, destruir os nossos julgamentos, primeiro sobre nós mesmos. Daí a gente coloca a nossa máscara, se salva e percebe que a gente pode salvar o mundo todo. Como pode melhorar. Como pode melhorar. Virgínia, gratidão pela tua presença. Que agradeço, por favor. Pela tua energia, vibração, pela tua disponibilidade, inclusive, né? De deixar o baby um pouquinho para assumir a versão terapeuta ou a versão contribuição que a Virgínia é. Então, te agradeço muito. Espero que a gente possa trocar mais figurinhas por aí. No ao vivo, no online, nos PVs, como quer que seja, estou à tua disposição. E te aguardo logo, então, porque daqui a pouquinho, aí no final do mês de abril, a gente tem uma classe de barras. Uma outra informação importante que eu já estava esquecendo.
Uau, como pode melhorar? Ah, Nos dias. Olha, baixei as barreiras, né? Com muito amor. Axé, meu irmão James, estamos juntos, é isso aí. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio, eu estou trazendo o CF Eduardo Silva, de Londrina, para criar workshops e para dar o curso Fundamento aqui na cidade de Esteio. olha. Por que essa possibilidade, por que essa criação? Eu tenho a sensação, e é um prazer, levar para as pessoas o bem que eu recebo. Então, quando eu fiz cursos de reiki, recebi sessões de reiki, eu escolhi me tornar mestre reiki para levar esse amor para as pessoas. Processo de autocura. Quando eu fiz barras de axis e me descobri tão potente sobre as possibilidades, eu escolhi me tornar facilitador e fui fazendo outros cursos avançados de axis para expandir ainda mais, desfundamentar ainda mais as minhas crenças. E quando eu fiz fundamento, que é o desfundamento do meu ser, foi com o Eduardo Silva. E ele foi extremamente gentil e grandioso. E ele me levou de um lugar para outro. Uau, não tenho como mensurar. E eu tinha um desejo muito grande de que mais pessoas da minha cidade, o meu lugar e a minha cidade, inclusive, pudessem acessar uma potência tão grandiosa como ele é. Então, no dia 6, 7, 8 e 9, a gente vai ter esse... Não é um evento, não sei como dizer, porque é uma coisa, é um espaço de tanta grandiosidade, de tantas possibilidades, de tanta criação, que isso vai contribuir com toda certeza para todos nós. Porque daí vai na rede do planeta, né? Vai na vibração da frequência de rede do planeta. Então, aqueles que escolherem, que estão aqui, que estarão depois ou amanhã, enfim, me acessem também aí nas redes, vai ser um prazer. O requisito para o curso O Fundamento é uma classe de barra de axis. Então, para aqueles que já fizeram uma classe de barra de axis, ou para aqueles que queiram fazer o fundamento e destruir as suas crenças na raiz, nós podemos marcar essa classe de barras no final de abril, que já estamos movimentando vibracionalmente aqui. E aí depois a gente fica apto para esse novo espaço, para subir esse novo degrau de reconhecimento, autorreconhecimento e uma criação grandiosa. Expandiu, né? Expandiu. Gratidão, turma. Por hoje é só, pessoal, como diz aquele do desenho, né? Obrigada por todos que estiveram aqui. Gratidão. Muito obrigada pela contribuição de todos. Gratidão. Isso aí. A Virgínia, as minhas palavras de gratidão para todos que estiveram aqui, tudo que a gente conversou, tudo que a gente trocou. Quarta-feira que vem nós estamos juntos. Segunda-feira que vem nós estamos juntos. E estamos juntos a todo tempo. Basta escolher, se conectar, acessar para receber mais do teu próprio ser. O autorreconhecimento é receber mais de si. Então receba mais de você. E a gente está aqui para contribuir com aquilo que for possível. Vivi, Cris, todo mundo que está chegando. Vivi está desde o começo, mas a Cris que chegou agora, enfim, todo mundo. Beijos, gratidão. James, meu amigo, saudade. Gratidão, a gente se vê em breve. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.